No ar e vamos já rapidamente para a nossa primeira convidada. Repare que vamos conhecer quem se dedica a descomplicar a relação entre pais e filhos. Carolina Val Quaresma acredita que nenhuma criança é um caso perdido, obviamente, e que há sempre uma solução. Foi desta premissa que nasceu o seu projeto Mau Maria. E ela é maravilhosa, já tive a oportunidade de falar com ela e vamos conhecê-la melhor porque o projeto vale a pena, de facto, ser conhecido. Um aplauso para a Carolina Quaresma. Olá, bem-vinda, Carolina. Um beijinho. Bem-vinda ao Para Nós, obrigada. Prazer. Obrigada também, obrigada. Prazer. Olha, é um prazer recebê-la aqui, não só na qualidade de pais, como essencialmente na qualidade de pais, essencialmente, assim aqui é, mas de cidadãos e de apresentadores de televisão, porque os projetos como o seu são, de facto, verdadeiro serviço público. E, portanto, é muito interessante perceber que de uma cabeça e de um coração e de uma certeza que sempre teve do que seria o seu futuro, nasce um projeto que ajuda todas as famílias que procurem a sua ajuda. Isso mesmo. Como é que nasceu essa vontade em si? Olá, obrigada por estar aqui, é um prazer. Então, eu tenho trabalhado com crianças desde que comecei, aos 17 anos comecei a fazer campos de férias e etc. E de facto tenho trabalhado em vários contextos, com várias idades. Mas depois a ida para a Austrália e o facto de ter ficado em casa de famílias e ver a realidade de perto, e não aquela realidade que na creche nós ouvimos os pais dizer ou porque a noite foi assim ou porque ele faz assim, e então foi tudo muito real. E então eu pensei, alto lá, que nós precisamos aqui de uma intervenção. Vamos só perceber, Carolina, para nos situarmos, nós lemos a sua história, a Carolina sabe a sua história, efetivamente, mas o porquê de ter ido para a Austrália. Sabemos que é um sonho de infância. Situa-nos um bocadinho, foque-nos um bocadinho na sua fotografia de vida, por favor. Ok. Eu nasci em Constância e passei lá grande parte do tempo até ir para a Guarda. Depois estudei a partir... Constância, que é um dos sítios mais bonitos de Portugal. É bonito, sim, é bonito. Também E gosto quentes muito. também no E verão. também, e muito frios quentes, no inverno. E muito frios. E portanto depois fui para a Guarda e a partir daí eu disse, eu quero sair e quero viajar. E a Austrália foi, eu não sei se por ter ouvido a mãe desde pequena, eu penso que tenha sido isso também uma influência. Depois comecei, quanto mais pesquisas fazia sobre a Austrália, mais eu achava que me identificava com o sítio. E então estava a ser tão difícil ir para lá que tornou-se assim um enorme sonho. Muito bem. Claro. E pronto, e fui eu para Londres para começar, porque o meu inglês não era nada de especial, antes pelo contrário, e portanto tudo começou assim, o percurso. E quando chega à Austrália, vai para a casa dessa família. A família, como todas as famílias, tem as suas particularidades e as suas rotinas e os seus vícios também. Sim. E esse não correu muito bem e percebeu que tinha que mudar. Quando é que começa a especificar-se e a especializar-se na ajuda às famílias com premissas muito próprias? É uma pergunta difícil de dizer, porque eu passei na Austrália 4 anos e meio e aquilo que eu sinto que eu afinal fui fazendo foi dando uma ajuda naquilo que eu podia, porque eu via que quer dizer, que não se podia viver assim, não é? Havia pais muito desesperados e com situações muito complicadas dentro de casa e não é suposto, não é? E então eles, de vez em quando havia pais, eu costumo dizer, talvez os pais mais humildes, que tivessem capacidade de dizer, Carolina, em que é que eu posso mudar, porque de facto eu vejo que contigo é completamente diferente, mas depois com a avó, com a tia, quer dizer, nós não sabemos o que é que havemos de fazer. Então, o trabalho da Carolina é chegar a uma família teoricamente funcional, em que pai e mãe, ou mãe só, ou duas mães, ou dois pais, Não uma importa. família, Sim. vive com crianças. Sim. E em que muitas vezes as regras de respeito, educação, boa convivência, eficaz autoridade não funcionam. E entra como uma aconselhadora, por assim dizer, dos pais, de uma forma de amar diferente e logo de disciplinar de forma diferente? Isso. Podemos dizer educadora de pais, se quiserem, também com toda a humildade, não é? Mas aquilo que eu pretendo fazer é de facto aquilo que eu faço e que tenho vindo a fazer, é de forma muito discreta, na casa das famílias, falar com os pais. Por isso a criança nunca faz ideia de qual é o meu papel ali, vou sempre como amiga da mãe, do pai. E de seguida aquilo que eu faço é dar realmente coordenadas e com muita explicação, porque entendo que os pais precisam dessa explicação para perceberem o que estão a fazer, não é? Porque não vou para ali, olha, não faças isso, faz aquilo, não é? Ou faça assim, faça assado. Não, porque pronto, e tentar mostrar para que eles percebam
e no fundo é dar-lhes ferramentas para Então que eles vamos- depois consigam Vamos seguir. tentar Sim. exemplificar, não exemplificando, Sim, porque sim, obviamente sim, sim. cada família é uma família, mas tentar perceber, por exemplo, estamos perante imagine, eu sou casada, tenho 2 filhos. Uhum. Imagino que eu tinha alguns problemas de autoridade com um deles. Sim. Ou ele não me respeitava, ou fazia muitas birras, ou não sei o quê, Uhum. que felizmente não é o caso, meus ricos filhos são muito queridos. Mas pronto, enfim, muitos pais têm essas questões. Quando apelo à Carolina e lhe digo, olha, tenho que me ajudar, de facto, como mãe, já estou tão interligada com esta situação toda que já não sei o que fazer, não sei o que são aplicar limites, não sei até onde é que vai a censura e a boa vontade. Quando chega lá a casa, primeiro observa e depois intervém, como é que funciona mesmo? Sim, ok. Normalmente há um primeiro contacto com os pais, que é sempre telefónico, não é? A não ser que, que eu viva ali muito perto e então consiga ir lá. Mas em princípio é um contacto telefónico que eu, através de perguntas, consigo perceber mais ou menos. Também tenho aqueles pais que me dizem, eu não sei, eu faço disso tudo, mas não sei o que é de fazer. E então, pronto, mas depois quando se chega à casa, sim, tem sempre que haver uma observação, mas normalmente não é preciso muito tempo para observar aquilo que é feito da forma menos certa, ou pelo menos que conduz a que o comportamento da criança ou que a criança se sinta desequilibrada por alguma razão emocionalmente. E por isso é isso, faço observação sim, e depois então começamos a trabalhar nas questões. E fica lá em casa a dormir quando é preciso? Posso ficar sim, já Porque também fiquei. resolve problemas de sono, não é? Sim. Portanto, já fiquei a dormir, seja por causa do comportamento, porque acabei já por ir à França, por exemplo, e aí passei uma semana. Logicamente que, pronto, não havia necessidade de dormir a um hotel. Claro. Portanto, fiquei em casa da família e assisti durante uma semana à rotina e ao dia-a-dia. Carolina, Portanto, bom. da sua experiência, há erros tradicionais e onde os pais todos caem à primeira esparrela. Se pudéssemos aqui generalizar, até porque é interessante não generalizar, mas nestas conversas às vezes televisivas Sim. é bom que o façamos Sim. também. Quais são os principais erros que os pais cometem na educação dos seus filhos que depois podem ser facilmente corrigíveis e que é aí que a Carolina normalmente intervém? Ok. Eu acho que é importante que os filhos percebam que os pais são pessoas de palavra, certo? Para tudo. E, portanto, eu acho que é muito importante quando se diz não, é não. E é o não até ao fim. Claro. E eu sei que a maior parte dos pais dirão, sim, nós sabemos isso, mas depois, não. Pronto, claro que há um mas. E é por isso que eu acho que eu decidi não escrever livros, por exemplo, porque eu acho que o facto de eu ir lá, que faz toda a diferença neste percepção. encaixe, nesta percepção de que as coisas, porque depois como eu estou lá e eles começam a ver que as coisas são diferentes e começam a mudar, e portanto aquilo que eles dão é no fundo eles dançam a música Que nós tocamos. que os pais tocam, e por isso eu generalizava mas eu acho que é a maior parte, passa tudo muito por aqui. Eles O facto sabem de não se perfeitamente que eles estão a dizer não, mas daqui a 15 minutos já Sim. ninguém se lembra e um E sorriso eles vão faz fazer toda a birras, diferença. e eles vão fazer birras constantes, e é isso que depois conduz a... A mim, a coisa que mais me acontece é quando as minhas filhas estão muito chateadas, dá-me uma vontade de rir, que eu tenho que me ir para outro sítio, porque Também começo a acontece. inchar, e tenho que me pirar. Elas Há até situações são tão dessas. bonitas que até chateadas são bonitas. Isso, normalmente as mulheres têm essa particularidade. Exato, então mais chateadas melhor. A Pois Carolina sim. veio acompanhada da Margarida Espiga, que foi alguém que lhe pediu ajuda, uma mãe que recebeu então ajuda no nascimento da filha Francisca, e ela vai juntar-se a nós. Margarida. Bem-vinda agora a nós. Olá, faça favor. Ora viva! Olá, que gira, Margarida. Muito bem. Então, Margarida, conte-nos a sua história. Nasceu a Francisca. Pois é, a Francisca nasceu há 15 meses e eu estava na Austrália, foi quando conheci a Carolina. Ainda não sabia bem o que é que a Carolina fazia como profissionalmente. Éramos amigas conhecidas através de uma outra amiga e eu estava desesperada quando tive a Francisca sozinha na Austrália, o meu marido a trabalhar o dia todo e eu em casa, sozinha com um Cheio de bebê. cangurus lá fora. Com um bebê. Na Austrália, você imagina cangurus do lado. Com um bebê pequenino que não tem dificuldades para dormir, para adormecer, principalmente durante o dia, e com ela ao colo, o dia todo com ela ao colo.
Tem Portanto, uma tinha mala, caminhão para si. tinha uma Francisca muito dependente de si Sim, sim, para sim. tudo, e às tantas isso entrou, no, calculo, pela minha experiência, no ciclo vicioso em que já era a mãe que dependia da filha ao colo e a filha que A dependia mãe da mãe exausta, e a não mãe é? sem descansar. Pois, a mãe exausta já num ponto de desespero. Certo. E então a Carolina apareceu. E o que é que a Carolina fez neste tipo de situações? Porque há muitas Margaridas, não é? Pois, há muitas pois. mães desesperadas. Franciscas. Muitas Margaridas, muitas Franciscas, Sim. há muitas pessoas de facto muito desesperadas. No caso, está a falar Eu da tinha mãe. um livro em que me ajudava com certos truques do que fazer com o bebê que chora ou com a rotina do deitar, etc. Só que o problema é ter tempo para ler. Pois, Não é? É que uma pessoa tem um bebê ao colo, depois está muito cansada, está ali, espera aí, só Exatamente. e é para tentar perceber. Havia partes do livro que sim, que se encaixavam, mas faltam muitas outras Como é que coisas. se chama Muitos aquele grande pormenores. pedagogo do sono que tem o livro de... O Brasel, não é? Como é que ele se chama? É Brasel. Não, mas há o que é assim. Nós comprámos lá em casa um disco, o livro que trazia um disco. E o disco dizia como adormecer uma criança. Nós adormecíamos a ouvir o disco E eles e a elas criança deitadas. todas acordadas. Estava quase conseguido como produto. Bom, peço desculpa pela interrupção. Mas é verdade. E Então, a e em que é que Carolina? a Carolina ajudou? A Carolina, muito suavemente, sem me dizer e sem me impingir O seu nada, trabalho. foi-me introduzindo regras e dicas de como fazer. Pronto, mas agora é que vocês têm mesmo que se tornar mais práticas. Porque depois quem está lá em casa, as pessoas querem muito saber, afinal, onde é que está. Uma Mais só, não difícil, precisa de dar todas. Sim, mas o que é que a Carolina a incentivou a fazer que não fazia? Portanto, ensinou-me a deitar a Francisca sozinha, né, acordada na cama, sozinha, sem chorar. Que também vem nos É livros. verdade. Também vem Foi nos um livros, mas desafio. depois Foi um fazer ela de desafio. casa, não é? Que foi um desafio. Estava eu no sofá à noite a telefonar para a Carolina e a Carolina, e como é que ela está a chorar e como é que é o choro agora? E ela eu a mandava gravar. áudios. Isto era uma coisa que eu acho que é importante, é que normalmente, então, quando eles são assim bebés, é o distinguir o choro. Não é? Os pais terem noção de que há choros diferentes. E há o choro de birrinha, e há o choro de dor, e há o choro da fome. E Frio, isto é desconforto. essencial nos primeiros meses. E então nós fazíamos isso, não era? E então a Margarida enviava áudios e eu dizia agora nem pensar ir lá, porque há certas, não é? Nós conseguimos ler o padrão do choro até. E, portanto, quando o choro está assim agudo, mas depois acalma, está agudo e acalma, significa que mais cedo ou mais tarde a bebê vai acalmar cair no mesmo. sono e ela está à procura não é? De artimanhas para se adormecer a si própria, o que é o ideal. E a Francisca fez um ótimo trabalho, a Margarida então foi excelente. E agora como é que é a sua vida? Agora é fantástico. Deita? Dorme? É verdade. É verdade. Ela Demorou, adora bebê. foram 3 dias para aprender 3 a dormir dias. Foram os sozinha. piores. São os piores, não é? Os Sim. primeiros 3 dias, mas depois temos uma vida, não é? A Francisca Quando está eu a agora deitava e ela não dizia nem ai nem ui, acordadinha e sossegadinha e calma e adormecia sozinha, e eu disse, isto sim agora é a maternidade. Onde é sim, que ser tu feliz, estás? não é? É Exato. verdade. É porque a felicidade também vem E disso assim, mesmo, agora é do já posso ir prazer. fazer o jantar ou qualquer coisa. Ou viver. Sim, exatamente. Ou ler Posso um viver livro, um ou bocadinho. qualquer coisa. Exatamente, E ter muito bem. ter o serão para si, porque é muito importante que os pais interiorizem, desculpem, que é importante pô-los cedo na cama. Claro. Portanto, nós na Austrália fazíamos das 7 às 7. Ela é que adaptava para as 8, Sim. às 8, porque somos portugueses e gostamos, não é? De prolongar um bocadinho mais Claro. a noite. Mas as crianças lá, e aquelas com quem, não é? Eu tive a oportunidade de estar e a Margarida, nós líamos que era das 7 às 7. E eles fazem mesmo isto também, porque acordam cedo. Claro. Mas às 8 horas, quando eu digo às 8 horas, é assim, o que é às 8 horas? Mas espera lá, essa hora estamos nós a começar o Alguns jantar. pais ainda não chegaram a casa às 8 Verdade, horas. essa é outra fantástico. questão e outro problema, mas aí pronto. Mas há muitos que não é? E o ideal é que eles vão para a cama muito cedinho, Claro, que não naturalmente. seja só às 10h30. Claro. Bom, para se é juntar muito à bom. nossa conversa, está também outra freguesa, por assim dizer, da Carolina Valquaresma, que é Alexandra Tapajos, vive em França há 17 anos e recorreu aos serviços da Carolina porque tinha problemas de autoridade com as filhas. Bem-vinda, Alessandra. Estamos a entrar através da internet em direto consigo. Olá, está boa? Está a ouvir-nos bem? Olá, boa tarde. Estou ouvindo bem, sim. Muito tarde. bem. Feliz de estar aqui com vocês. Então, Alessandra, como é que era a sua relação com as suas filhas antes de aparecer a Carolina?
Bom, eu tenho 2 filhas de 4 e 6 anos e até encontrar a Carolina, eu confesso que estava difícil a questão do equilíbrio na família, a questão da autoridade da mãe. Inclusive, o meu desespero foi a minha última viagem de férias a Lisboa, Portugal, onde eu tenho primos que moram. E eu fiquei hospedada na casa deles e as meninas realmente eu tive vergonha neste momento da educação que eu estava dando, que eu tive momentos de muita dificuldade mesmo, de respeito, né? De você dar as diretrizes e as crianças ouvirem, delas poderem se comportar fora de casa, diante de outras pessoas, de escutar. E foi nesse momento que eu pedi socorro para a Carolina. Mas como é que soube da existência da Carolina? A Carolina eu conheci através da minha irmã. A minha irmã também trabalha com crianças lá na Austrália. E foi ela que disse, minha irmã, eu vou te dar um presente, eu vou te apresentar para a Carolina e você está precisando de ajuda. Isso também é uma coisa difícil para uma mãe, reconhecer que precisa de ajuda, né? Porque a gente diz, bom, eu tenho que conseguir sozinha, mas às vezes é difícil. E para mim, eu cheguei nesse ponto onde eu me confiava à minha irmã e ela disse, você está precisando de ajuda? E ela me indicou a Carolina. Alexandra, deixa-me perguntar-lhe, agora que tem a situação corrigida, qual é que sente que era o seu principal erro na educação que dava e na relação que tinha com as suas meninas? Isso foi uma grande lição que a Carolina me deu e bem nos primeiros dias ela observou no início e ela disse, Alessandra, você é uma mãe que dá muito amor, não há problema de amor. O que está faltando é limite, o saber dizer o não. E isso, para mim, foi graças a Carolina, porque como às vezes a gente tem esses livrinhos que ajudam na educação dos filhos, mas eu lia essa questão do limite, mas na prática eu não sabia dizer não, eu tinha medo de dizer não. E com a Carolina, ela me fez ver isso, ela me fez saber dizer não e não ter medo da reação da criança, mesmo que ela reaja mal, e que o amor dela não vai acabar, ao contrário, a criança dentro aqui na França a gente fala de um cadre, né? Dentro de uma atmosfera que ela se sente protegida e guiada, ela vai ser muito mais educada, ela vai até se sentir mais segura. E isso foi, o meu erro era só amar e não dizer não e não dar o limite. Pois é, limites e amor na mesma medida. Só para terminar, como é que está a relação agora com as suas filhas, Alessandra? Agora está muito boa. Agora eu sou uma mãe feliz. Ai, que bom! E elas também crianças mais felizes, com certeza. Com certeza, e mais seguras também, já muito mais à vontade, se sentindo melhor também dentro de casa, a harmonia da família, no casamento também, menos brigas, menos uma harmonia. Muito bem. Alexandra, muito obrigado por se ter juntado a nós via Skype neste abraço que lhe mandamos também aqui de Portugal. Um forte beijinho e uma salva de palmas para si. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço e Obrigada. Carolina, quando estamos aqui perante duas situações diferentes, que é as situações onde se sente mais à vontade. Por um lado, o sono dos bebés, por outro lado, a autoridade. E diz uma coisa muito interessante, nenhuma criança é um caso perdido. Não. E o problema normalmente está nos pais, porque somos nós que somos as referências e não nas crianças, elas não nascem estragadas, não é? Portanto, as questões são um bocadinho por aqui. Nascem todas perfeitas. Pois, exato, mesmo dentro das suas imperfeições. Mas na sua vida, há limite para a idade da criança ser moldada em termos de relação com os pais? Eu não acho que haja, honestamente. Eu acho é que muitas vezes acontece aqui uma coisa que eu falo muito da hierarquia, e eu acho que normalmente quando isso acontece e a falta de autoridade, depois vem a falta de respeito, que é que está ali muito juntinho, não é? Na porta ao lado. E é isso que normalmente é preciso recuperar. E, portanto, normalmente, quando acontece, por exemplo, com esta mãe, a Alexandra, nós falávamos imenso disso, foi muito importante para ela, e é muito importante que os pais coloquem, não embaixo dos filhos, mas no topo, está bem? Porque isto é muito, muito, muito importante. É muito importante, mais do que tudo, a felicidade deles, mas atenção a mais do que tudo, porque primeiro estamos nós, e por isso nós temos que estar bem, e temos que estar no topo, para depois haver aqui uma... hierarquia. Sim, para haver o tal respeito, não é? E por isso eu acho que, neste contexto, eu penso que não haja. É preciso, às vezes, instaurar esse respeito dos pais para os filhos. Eu não sei se respondi, mas eu penso que sim. Respondeu perfeitamente. Eu tenho daquilo que aprendi com as minhas filhas, é que chegar a casa, quando meto as chaves à porta e entro dentro de casa, vai começar uma nova fase
do meu dia, em que eu tenho que estar ainda mais disponível para gostar e às vezes é um trabalho, porque às vezes eu também estou cansado, mas é fundamental que aquele momento que estamos com os nossos filhos seja nosso. E quando essa barreira se quebra, começamos a ter problemas. Eu acho que a disponibilidade e a entrega que temos com as nossas crianças é fundamental. Pois cada um fará à sua maneira, com mais ou menos... Sim, mas essa coisa dos pais serem os melhores amigos dos filhos é uma coisa que eu também não compreendo. É muito perigoso. É muito Porque perigoso. uma coisa é o melhor amigo, outra coisa é um pai, não é? Eu conto coisas à minha melhor amiga que à partida por respeito não contaria à minha mãe. E, portanto, é uma confusão um bocadinho. Não contes à tua mãe. Não, mas há muito essa ideia da proximidade. Eu sou o melhor verdade. amigo. Não somos os melhores amigos, não é assim? Sim. Mas agora ouve-se muito isso. É preciso ter muito cuidado. Exatamente. Quanto a esse serão, aquilo que eu diria é que é bom que haja o serão, claro que sim, mas é bom que seja de qualidade. E quando eu quero dizer de qualidade às vezes eu assisti a famílias em que o pai entra em casa ou a mãe, seja quem for, e então deixamos ter a criança amorosa, querida, bem disposta, brincalhona, e passamos a ter a birrinhas, não é? Que começa a fazer birras por tudo e por nada, porque isto não é só, ela quer a minha atenção, não. É porque significa que há aqui qualquer deficiênciazinha, há aqui qualquer coisa que é preciso trabalhar, porque não é suposto que ela, o que sinta, é vontade de se atirar para o chão e que faça birras por tudo e por nada. Porque a atenção dos pais, não é? Ela terá que perceber que será muito melhor se for um serão a brincar e não... Claro. E por falar em brincar, tem um lema, não é? Comer, brincar e dormir. Tem. E para o sono acho que funciona, acho que é belíssimo para a rotina. Para o sono e para a vida inteira. Comer, brincar e dormir são as 3 coisas que mais gosto de fazer. Faz imenso sentido. Quem quiser e precisar de si, parece muito inteligente e pareceu-nos também na reunião o facto de não escrever livros, de ir diretamente à casa das pessoas. Sim. Como é que podemos entrar em contato consigo? Ok, então eu tenho uma página no Facebook, siga-nos no Instagram também, Malmaria Parenting Coaching. Se for by Carolina Quaresma, eu vou aparecer de certeza, portanto vai ser fácil. Eu vou partilhar no meu também... Facebook o seu Obrigada, eu não partilho, não tenho, mas se se tivesse tivesse partilhado. Mas eu tenho e muito acho que vai ser útil a muitas pessoas. Muito obrigada. Portanto, eu lá depois tenho www.malmaria.com, que tem alguma informação sobre mim, sobre o meu percurso, alguma coisa que falámos aqui. E vou escrevendo também uns artigozinhos de opinião que eu chamo cartas de amor. Portanto, vai em tom de carta de amor, mas uns recadinhos para os pais. E não faz mal às criancinhas quando lá vai a casa, para nada. Isso é que Aliás, não há mais ninguém que queira o melhor delas, porque e realmente come elas muito, vivem no meu ou mundo. come pouco? A Carolina. Eu como bem. Obrigada. Não, é para que se quem tiver não e precisar de a convidar, já sabe, tem que Já comprar sabe mais que não é fazer bifinho. meio hambúrguer. Muito obrigada por terem vindo. Parabéns. Muito obrigada. À sua Francisca. Obrigada, Está bem? obrigada. Tem um ar de mãe muito feliz, realmente. Obrigada. Obrigado. Um grande aplauso. Obrigada. Deixa de estar.